Quem faz parte do grupo familiar do BPC? Veja, excelente pergunta. Muita gente aí tem dúvida e não sabe da importância que é você saber quem faz parte do grupo familiar, ok? Inclusive aí, muito advogado que não é especialista, o advogado que não é especialista da área, se confunde e acaba assessorando mal o cliente, né? Dizendo, olha, vai poder porque a renda per capita passou de 1/4 do salário mínimo. E você vai ver aqui, nos slides que eu vou mostrar aqui, nem sempre, né? Vamos ver aqui alguns casos que eu trouxe aqui, ok? Vamos lá. Então vejamos, grupo familiar para o BPC, segundo a lei 8.472 de 93, né? A LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, em seu artigo 20, parágrafo 1º, tá? Esse grupo familiar tem a ver com a renda per capita, né? De 1/4 do salário mínimo. Né? Vai pegar o montante daquela família que vive sob o mesmo teto e dividir pelo número de componentes desse grupo familiar. Um exemplo, o grupo familiar, né, com 4 pessoas, gera uma renda ou tem uma renda de R$ 1.200. Então você vai pegar um montante, R$ 1.200, dividido por 4, tá? Vai dar o quê? 303. Ok? Reais, tá? Menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Agora veja, o que é muita gente boa aí confunde, principalmente quem não é especialista em BPC, confunde muito. Então tá lá, grupo familiar para o BPC. O requerente, quem é o requerente do BPC? Ou é pessoa com deficiência, ou é pessoa idosa com mais de 65 anos de idade. Ponto pacífico, tá? Então, para o LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, o grupo familiar do requerente, quem pede o benefício, é composto pelos filhos, solteiros, enteados, solteiros, menores tutelados, cônjuge ou companheiro, companheira, irmãos solteiros, pai, na ausência dele, o padrasto se tiver, mãe, na ausência dela, madrasta se tiver. Agora tem um detalhe: irmãos solteiros, asteriscos, filhos solteiros, asterisco, enteados solteiros, asterisco. Veja, por que está com asterisco? Porque quando se fala solteiro, é literalmente, ou seja, aquele filho ali que foi casado, teve uma união estável, né? Sua casa lá fora, fora do teto do requerente. Volta, separou, voltou, não entra mais, porque ele já teve uma união estável ou já foi casado, tá? União estável de fato, né? Ou de direito, com um documento do cartório. Então o que acontece? Filho solteiro é solteiro mesmo, não é aquele filho ali que saiu de casa para casar, morou um tempo, né, ou enteado, separou da mulher, né, da sua companheira, da sua cônjuge, e voltou para debaixo do meu teto. Ah, tô solteiro. Não, negativo. Se você já teve uma união estável, se você já foi casado, voltou, não adianta, não entra. Se você mora no mesmo teto e é irmão, né, e tem uma companheira lá, uma esposa, não vai entrar. Tem que ser solteiro. Se você tem seu filho lá, você é requerente, né? Tem seu filho solteiro, né? Mas mora com uma mulher, então ele não é solteiro. Ele mora com a mulher. Há um quarto lá, mora com a mulher. Pô, então ele não é solteiro. Ele vive uma união estável de fato. Enteado, mesma coisa. Ah, tá com a mulher dele aí e tal. Ah, mas não é casado no papel. Não é casado no papel, não, ele mora junto com ela aí e tal. Meu amigo. Tá? Então, esse enteado aí não é solteiro, porque ele mora no mesmo teto com uma mulher, tá? Então, quer dizer, quando se fala aí filhos solteiros, enteados solteiros, irmãos solteiros, é literalmente solteiro. Nunca casou com ninguém, nunca teve uma união estável com ninguém. Então, ok? Então, todos vivendo sob o mesmo teto e inscritos no CAD único. Isso aí tem que estar lá, todo mundo no CAD único inscrito, com CPF. Então, o grupo familiar aqui, você pode ver que não entra aqui avô, avó, aqui ó, não entra. Avô, avó, tio, tia, não entra. Sobrinho, sobrinha, não entra. Não entra.
neto, neta, filho, viúvo. Pô, viúvo já foi casado, né? Ah, eu sou viúvo, moro aqui. Não. Para efeito de grupo familiar do BPC, não entra. Irmão separado de fato, ou divorciado. Irmã separada de fato, tá? O divorciado. Filho separado de fato, divorciado, filha separada. Não entra. Para efeito de CAD único, entra todo mundo daquele grupo familiar. CAD único, todo mundo. Quem mora na sua casa? Ah, filho, irmão, né? Meu tio viúva, bota todo mundo lá. Para efeito de BPC, não adianta. É essa aqui. Então, muita gente boa aí, né, confunde, e isso influencia diretamente na renda per capita. Porque se você tem lá um tio que recebe um salário, vai obstruir o seu pedido BPC. Então você tem que excluir mesmo. Ó, sobrinho aqui, meu sobrinho trabalha, né? Ganha um salário mínimo. Minha irmã separada, não, tá fora, tá fora. Quer dizer, é interessante você atentar para esse detalhe aí, porque o grupo familiar que vai contar a renda per capita é só desse grupo aqui. Ok? Então, mais uma vez, no CAD único entra todo mundo do grupo familiar. Para efeito BPC, só vai entrar o quê? Pai ou padrasto, se não tiver pai, mãe, então, esse pessoal aqui, irmão solteiro, cônjuge ou companheiro, tá? Filho solteiro, tá? Ok? Mas veja, a grande confusão se dá agora. A partir do momento que o requerente, seja pessoa com deficiência, seja pessoa idosa, tá? É casado ou tem uma união estável, de fato, mora junto ali bastante tempo, ou de direito, né? Com documento no cartório, união estável. União estável de fato, mora ali, todo mundo sabe, publicamente, né? Que é mulher de fulano. Pô, isso, cara, aí é casado com fulano. O cara não sabe, a vizinhança não sabe se é de papel ou não, mas sabe que ela é tua esposa, pelo trato e pela publicidade que tem onde você mora. Então, união estável de fato é isso. A partir do momento que no grupo familiar do PPC, pai, padrasto, irmãos, cônjuges, daquela primeira tela lá, a partir do momento que o requerente ele é casado ou tem uma união estável, né, de fato ou de direito com alguém, já sai quem? Pai e mãe, o padrasto já sai. Irmãos solteiros também já sai. Só vai ficar quem? O cônjuge, né? O companheiro, cônjuge se for casado, ou casada. Companheira se tiver uma união estável. Vai ficar quem? Os filhos solteiros. Vai ficar quem? Os enteados e menores tutelados. Filhos solteiros, literalmente solteiros. Enteados também, literalmente solteiros. Não é aquele caso que, ele casou, voltou, agora é solteiro aqui em casa. Não. Ah, ele teve uma união estável lá fora, voltou, agora é solteiro. Não. Tem que ser literalmente solteiro. Tá? Então isso é muito importante. Porque, de repente, o requerente, por exemplo, é um deficiente. Ele está pedindo aí o BPC. Só que o pai dele, né? O pai dele recebe a aposentadoria. E a mãe dele também recebe. Ele está pedindo BPC, só que aí não vai entrar na renda. Até porque se entrasse a aposentadoria do pai ou da mãe, o que acontece? Ele não receberia o BPC, que ia aumentar muito. Ia ficar maior que um quarto do salário mínimo. Ok? Então isso vai ficar bem claro. Então é importante saber que esse pessoal aí, que está em azul, não entra no grupo familiar. Claro que tem que ter, né, os critérios. Miserabilidade, vulnerabilidade, né, até um quarto do salário mínimo. Então, na composição do grupo familiar, o requerente sendo casada, tendo uma união estável, de fato de direito, aí ele tem uma composição familiar própria. Só vai contar a renda de quem? Do requerente, filho solteiro, se tiver, enteado solteiro se tiver, menor tutelado, cônjuge ou companheiro, é o que vai entrar. Aí a chance dele conseguir o BPC vai ser maior. Por quê? Porque não vai entrar irmão solteiro, de repente o irmão solteiro trabalha, de repente o pai ou o padrasto, ou a mãe ou a madrasta recebeu uma aposentadoria. Não vai entrar. Então a chance dele conseguir o benefício será grande. Tá? Porque o núcleo familiar dele agora, a composição familiar dele agora é própria.
Por mais que ele tenha pai vivo, mãe viva, irmão solteiro vivo lá, na casa dele. É isso que vocês têm que entender, que muita gente boa aí, por que eu tô falando que tem muita gente boa aí, advogada, que de repente não é especialista na área? O que acontece? Ele olha aqui, não, tu não tem direito ao BPC porque teu pai recebe aposentadoria, tua mãe também, então vai extrapolar um quarto do salário mínimo. Não. Se o requerente é casado ou tem uma união estável com alguém, o pai, se ele tiver pai ou mãe que recebe aposentadoria, então, mesmo que não receba, não entra no grupo familiar do BPC. Tá? No grupo familiar do BPC não vai entrar. Então, isso é um detalhe que você tem que se atentar. Ok? Veja, agora outra situação. Outra configuração, melhor dizendo. O requerente é solteiro. Tá? Solteiro. Pode ser o quê? Pessoa deficiente ou pessoa idosa com mais de 65 anos, como já falei aqui, que é um requerente do BPC, que está pedindo benefício, estado de miserabilidade, né? Renda per capita da família, né? Menor ou igual a 1/4 salário mínimo. Tá aqui. Ele é solteiro, mas tem filhos solteiros. Solteiros literalmente, não é aquele filho que já foi casado ou já teve mãe estável e voltou para o mesmo teto, não. Solteiro literalmente. Menor tutelado, irmãos solteiros, tá? Mesma coisa. Nem pensar em já foi casado, divorciado, teve união estável e voltou do mesmo teto. Não, negativo. Tá? Então, nesse caso do requerente solteiro, só vai entrar quem? Se ele tiver pai, vai entrar o padrasto. Mãe, vai entrar, tá? O madrasto. Filhos solteiros, menores tutelados e irmãos solteiros. Como ele não tem cônjuge ou companheiro, tá? Essa é uma outra configuração. É claro que se eu for falar os vários casos aqui, vai ficar aqui ad eterno. Ok? Então, veja. A renda per capita, nesse caso do requerente solteiro, seja uma pessoa idosa acima de 65 anos ou uma pessoa com deficiência solteiro, né? Por mais que tenha filhos, vai entrar quem? A renda do pai, se receber uma aposentadoria ou se trabalhar, tá? Se o pai e a mãe recebem BPC, né? Também não vai entrar. Tem esse detalhe também, tá? Vocês têm que se atentar aí. Por isso que é bom ter um especialista em BPC. Se o pai ou a mãe recebem aposentadoria acima de 65 anos de idade de um salário mínimo, não vai entrar, tá? Mais uma vez, se o pai ou a mãe, padrasto, madrasta, enfim, receber uma aposentadoria de um salário mínimo e eles estiverem acima de 65 anos, não vai computar, tá? Como renda, beleza? Ou se o pai e a mãe receberem um BPC, também não vai entrar, assim como se tiver filho que receber um BPC, não vai entrar, irmão solteiro que receber o BPC, também não vai entrar. Quem recebe o BPC, nessa configuração da família, BPC também não entra, seja pessoa idosa, seja pessoa com deficiência, ok? Então vamos lá. Grupo familiar para o BPC é um, grupo familiar para o CAD único é outro. O grupo familiar para o CAD único entra todo mundo que eu falei, tio, tia, separado, casado, juntado, mora junto, separado. Não tem problema. No CAD único, entra todo mundo. Viúvo, sobrinho, neto, neta, avô, avó, entra todo mundo. Tranquilo. CAD único. Para efeito de BPC, só vai fazer o quê? Só vai entrar quem? Pai ou padrasto, mãe ou madrasta, cônjuge ou companheira, irmãos solteiros, solteiros literalmente, filhos solteiros, literalmente, enteados solteiros, literalmente, e menores tutelados. Ok? Espero que eu tenha esclarecido essa dúvida. Ressalto a importância de procurar sempre um especialista em BPC para dirimir, né, toda e qualquer dúvida. Forte abraço.